Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui, André Patunas, este é o programa Vida Inteligente. Hoje nós vamos falar sobre o espiritual. Eu acho que vai ser interessante a abordagem que nós vamos dar. E para isso eu convidei um cabeça aberta, né? Eu admiro muito o modo de pensar dele, e eu creio que vocês também, né? Que é o Eduardo Lage Leite, biomédico, apicultor, estudioso da consciência humana, tem antroposofia também, N coisas. É um buscador como qualquer um de nós. Né? Nós vamos falar hoje, vamos tentar dar uma visão do espiritual. Olha o tema, uma visão do espiritual. É isso aí. E aí, Eduardo, como é que tá? Tudo bem aí? Tudo ótimo, bom dia, tudo ótimo, tudo ok. Então, estamos. O Eduardo, hoje nós temos. O que eu tenho percebido é o seguinte aí, né? Como o ser humano não tem resposta para as suas coisas do cotidiano aqui, né? Então, desde sempre, desde os primórdios, ele vai buscar, sei lá, uma coisa instintiva, como o animal, né? O animal tem o seu instinto, é diferente do nosso, né? Nós temos o nosso instinto, mas não é tão aguçado quanto o do animal, né? Nosso, nosso instinto é maluquete, é interesseiro, vamos buscar. Então começa a elucubrar, começa a viajar, começa a pensar, começa a imaginar, e no fim, hoje 2001, 2026, eu vejo que nós estamos numa busca que eu não sei, vamos tentar dar uma abordagem nesse espiritual hoje, né? Que hoje a gente vive mais tentando chegar a entender o espiritual, né? Porque eu vou pensando espiritual, para onde que eu vou espiritual? Isso aqui é o planeta de provas e expiações, eu vou para o planeta de regeneração, porque do lado de lá tem isso, do lado de lá tem aquilo, uns vão para o umbral, outros vão para o inferno, outros vão lá, e a gente fica se ocupando com um espaço que a gente não conhece, pô. Né? E a gente, em detrimento ao nosso estado físico, vamos imaginar isso, né? Nosso estado físico aqui, pô, então como é que nós vamos chegar em algum lugar aí? Eu achei legal essa proposição quando nós conversamos aí para a gente ver um tema que fosse interessante para a gente debater. Qual é o seu ponto de vista sobre essa questão? Rapaz, você trouxe um bocado de coisa aqui, né? Tem que Porque, ser. oh, exatamente, você vê os animais, né? Eles têm um instinto, mas eles não têm uma como a nossa, não têm uma imaginação como a nossa, né? Tem um, um mestre espiritual, um professor espiritual, né? Que ele conta o caso de que ele viu dois patos na lagoa brigando um com o outro, né? Eles brigaram, deram picada um no outro. Depois cada um foi para um lado, deu uma chacoalhada assim com as asas para tirar aquele excesso de energia e pronto, ficou tudo uma boa. Aí ele fala, se fosse dois seres humanos, eles iam ficar ruminando, planejando vingança, imaginando o que o outro ia dizer para responder. Quer dizer, continuidade é uma coisa que foi daquele momento, volta tudo ao normal, né? Então, os bichos, eles são assim, mais, eles não têm visão de futuro nem de passado. Eles vivem aquele momento deles ali e pronto. Agora, o ser humano, ele é mais complexo, né? E essa complexidade traz benefícios, mas traz muitas dificuldades também. Como é que você vê hoje essa busca? Qual é a visão que você tem do espiritual? Vamos lá, cada um tem a sua visão, cada um elucubra, imagina, de acordo com aquilo que lê, daquilo que ouve, tudo isso aqui, ele vai formando a sua fantasia. Enquanto ele não tiver lá, para confirmar, tudo é fantasia, tudo é maia, tudo é maia. Qual é a sua visão do espiritual, Eduardo? Olha, assim, como a gente estava falando, né? Assim, a gente tem memória, né? Então,
a gente pode fazer uma recapitulação das nossas experiências de vida e ver que a gente teve várias visões ao longo da vida, né? A visão que você tem aos 20 anos, aos 7 anos, aos 30, aos 60, aos 70 é diferente. Então, no momento atual, eu vejo que o espiritual ele é indistinto de... para mim, o espiritual é muito o momento que você está vivendo, é a sua consciência presente na experiência imediata que você está vivendo, cada respiração. Então, assim, aqui nós estamos conversando, né, sobre um determinado tema. O que é o espiritual para mim nesse momento? Para mim, é essa experiência que eu estou tendo junto a você, falando sobre coisas, tentando investigar, porque você faz perguntas desafiadoras para caramba. São os E meus questionamentos. porque a gente não está, assim, no cotidiano, poucas pessoas nos questionam, assim, né, sobre questões profundas, assim, como essa que você está me fazendo. Então, eu, em primeiro lugar, eu fico muito agradecido de ter essa oportunidade de ser questionado por você de uma maneira tão incisiva, e isso me obriga a olhar para mim próprio, né? Então, eu tenho uma consciência aqui, você sempre diz, eu estou, Eustáquio, né? Eu Sim. estou, eu sou. No idioma inglês é indistinto, né? I am é tanto eu sou como eu estou, as duas coisas ao mesmo tempo. Mas no nosso idioma português, a gente tem essa diferenciação de eu estou e eu sou. O eu sou é uma coisa mais profunda, porque o estar ele vai mudando ao longo do tempo, às vezes de momento para momento, né? Perfeito. E então eu imagino que você se coloca dessa forma porque você intui. Eu acho que você estava falando de instinto, né? Mas a oitava superior do instinto é a intuição humana, né? Então, muitas vezes, a gente intui que a gente tem algo mais do que a nossa personalidade que vai mudando. Um eu mais profundo, uma identidade, uma consciência que fica, vamos dizer assim, nos bastidores, né? Experienciando a vida dos bastidores. Então, essa identidade é que fala assim: eu estou vivendo esse momento como fulano de tal, que tem filho de fulano e cicrana, que tem esse histórico de vida, que tudo mais. Mas, em algum momento, eu vou deixar de ser isso. Eu posso, Exato. né? Isso Aí é interessante. Deixa essa eu fazer outra gente é difícil de você definir o que é esse espiritual. Então, eu nós acho que temos, alguma nós, coisa fica por trás, ela não é visível, ela não se declara abertamente, mas ela está presente na sua consciência o tempo todo. porque veja só, é interessante isso aqui. Quando a gente fala o eu estou, não adianta ficar fazendo modinha, né? Ah, eu estou. Alguém falou, você começa a repetir que nem um bobo, mas você não sabe o que você está falando. É porque alguém falou, o cara é famoso e você vai repetindo. Mas esse fato de você estar é uma coisa praticamente comprovada. Comprovada por quê? Porque está aqui o estou, Eduardo, você está, Eduardo, agora. Se acontece alguma coisa, ou seja, a tua máquina parar, acabou, Eduardo. Exato. Acabou, o estou acabou. Agora, o sou dele, o sou do Eduardo, que não é mais Eduardo, o sou foi embora. Esse sou existe, porque nós estamos aqui, a gente não sabe quem é, mas nós somos. A gente não sabe quem é, mas nós somos. Porque Exato. nós estamos porque a gente ignora, né? Então, é uma coisa que é verdadeira, digamos assim. Pode parecer meio complexo, mas é verdadeiro. Por isso que eu estou, porque o momento que eu deixar de estar, eu fui. Exatamente. Perfeito. É muito interessante, porque, assim, isso nos remete a uma busca. Tem muita gente que não se preocupa
nada disso. Está tocando e pronto, tudo bem. Mas tem algumas pessoas que têm tem uma curiosidade, um interesse de saber o porquê das coisas, né? Qual que é a causa disso? Se isso que eu estou vendo é um efeito, qual que é a causa que chamou esse efeito a existir, né? Então, um pouco de filosófico. E essa maturidade para você conseguir elaborar uma filosofia de vida que seja sua, própria, né? Você muitas vezes gasta uma vida inteira nessa busca. E alguns chegam a algumas conclusões, outros não, né? Mas a gente tem exemplos no mundo, que a gente não está sozinho. Então, a gente tem exemplos na literatura, e tem exemplos até no cotidiano, pessoas que a gente conhece. Você fala, nossa, que pessoa admirável, né? Como é que ele conseguiu, assim, ele ou ela conseguiu um refinamento tão louvável, né? De autoaceitação, de autocompreensão, e, em consequência, de entendimento da sua realidade de vida, né? E pode passar isso para outras pessoas. Eu acho que a gente tem que buscar essas companhias, né? Por isso que a gente se admira. A gente se admira quando a gente vê em alguém uma coisa que nos agrada, sabe? Fala, pô, legal, gosto de conversar com o Eduardo, por quê? Porque o Eduardo, ele fala coisas que reverberam bem em mim, assim, sabe? Que reverberam comigo. Eu converso com ele, ele também fala a mesma coisa. Então, isso faz com que vai despertando isso, esse anseio, né, vamos dizer, de ter a busca dessas respostas. Né? A gente precisa muito assim dessa comunidade de semelhantes, né, de pessoas iguais, não iguais, né, mas parecidas, pessoas que têm os mesmos interesses para a gente se desenvolver na vida, né? Precisa também dos diferentes, mas enfim, o outro, né? Até tem na filosofia havaiana do o Ponopono, né? Lá eles têm uma palavra havaiana que chama aloha, aloha, né? Você vê assim, quando chega o turista lá, vem aquelas havaianas, com aquelas danças típicas lá, põe uma coroa de flores assim no turista e diz aloha. Aloha quer dizer Deus é amor. O amor é o sentimento mais assim sublime que a gente pode ter por um outro ser humano ou por uma outra natureza. Ou seja, eu reconheço você como alguém com quem eu estou convivendo nesse momento. Então, há uma comunhão, né? Uma Eucaristia. E a gente pode fazer isso com outras pessoas, a gente pode fazer isso com a natureza, quando você está numa praia bonita, no alto de uma montanha, numa praça, num jardim. A gente comunga também com a natureza, aloa com a natureza, e pode fazer isso com um princípio abstrato, que não tem nada de material, mas que você pressupõe ou pressente a existência como a causa das causas, né? Essa coisa que muitos chamam de supremo arquiteto do universo, um Deus, uma divindade, uma consciência universal, que é uma inteligência cósmica e que por trás dos bastidores de tudo que existe. Então, esse é o momento que você pode se identificar também com essa divindade, alguns chamam de Deus, mas veja, essa palavra divindade, Deus, divindade, tem a origem etimológica no sentido de devir, aquilo que virá. É uma coisa, na Bíblia diz também, né? Antes eu só ouvia um apóstolo se referindo à divindade. Antes eu só ouvia Deus, agora eu o vejo face a face. Então, esse devir, vai haver um momento na nossa existência, esteja a gente vivo ou em outro lugar, que não aqui, a gente vai ter essa graça de ver essa causa das causas face a face. Né? Aí vai deixar de ser especulação, imaginação, e tornar uma realidade.
Mas a gente pode fazer isso de uma maneira imediata. Como? Através do estado de meditação, de graça, muitas vezes, ou por um esforço, por um treinamento, ou por uma força do acaso, como já aconteceu com muitos homens históricos, Jacob Boehme, Baruch Spinoza, o Paulo de Tarso e muitos outros, que você está andando e, de repente, pumba, dá baixa um negócio ali que você sente aquela comunhão com o universo. Aí você fala, eu sou isso, eu não sou o Eduardo, eu sou o universo todo. Os poetas também fazem menção a isso, né? Como Fernando Pessoa, né? Eu tenho todo o universo palpitando no meu coração. Então, Acho que isso é comunhão com a espiritualidade. Eu imagino uma coisa semelhante. você está falando em comunhão, e enquanto você está falando assim, eu estou imaginando o seguinte, que, na verdade, essa questão da visão do espiritual, o problema do ser humano, ou sei lá, o que nós somos, né? Que nós somos, porque nós estamos isso que nós estamos vendo aqui, né? Mas o que nós somos? É que a gente costuma, como a gente não tem entendimento, a gente costuma separar as coisas. Então, o que eu não entendo é de ordem espiritual, Isso. né? Já fiz uma separatividade aí. O que eu entendo é aqui. E não, eu acho que são duas coisas, porque o ânima está aqui. O ânima é que está animando o Eduardo e o Eustáquio para conversar. A hora que o ânima se manda, acabou. Acabou o Eustáquio, acabou o Eduardo, né? Então, pronto. Então, nós temos que buscar, eu creio, tentar dar uma visão ou buscar um entendimento de saber que não tem nada separado. Como já falaram uma das leis lá, que o que está em cima é igual ao que está aqui embaixo. Então a gente tem que parar, acredito eu, né, de separar as coisas, separar. Ao invés de separar e fazer o estudo separadamente, tentar entender o fenômeno da vida, ou seja lá como é que a gente chama isso aqui, né? Vida exatamente de uma forma macrocósmica, espírito e matéria, uma única coisa. Depois que se separa, já não cabe a nós. Nós vamos ter um outro entendimento para entender isso aqui quando essas coisas se separarem, mas elas são uma. Que espírito e matéria estão aqui nesse momento que nós estamos conversando, acredito eu, né? O ânima tácito, é provável, né? Nós não estamos aqui conversando, pô, então alguma coisa está animando. Então, agora, a hora que nós vamos embora, sei lá para onde, para a Terra, para ser bicho comido pelos bichos, o ânima vai embora. Para onde ele vai? Ah, isso é outro problema. Isso aí é o problema que nós vamos ver depois, se é que nós vamos ver. Então, a meu ver, nós temos que parar de achar que as coisas são separadas. Eu acho que isso é um primeiro passo. Exatamente. Tem um autor, uma autora, que publicou um livro que virou um best-seller. Ela é uma pesquisadora americana que ela é uma divulgadora de ciências e ela publicou um livro que virou best-seller. No Brasil, ele é publicado com o título de 10% humano. Então, a teoria é de que nós só somos 10% humanos, porque o que é o resto dos 90% do Eustáquio, do Eduardo e tal? São bactérias. Então, isso quantitativamente, nós somos 90% micro-organismos e só 10% do nosso genoma é humano. Para você ter uma ideia, a ciência é um caminho muito interessante, porque a evolução humana já passou por muitas fases, né? Então, aquilo que você falou, tudo que a gente não entende, a gente mistifica. Então, o trovão, que a gente não sabe o que é o Deus do trovão, o Deus do sol, o Deus da lua e tal. São forças, né, que estão governando a sua vida. O sol nasce de manhã e você acorda, né? Faz as coisas. De noite, não dá para fazer, fica escuro. Então, deve ter um Deus essa bola luminosa que aparece no céu lá. Aí vem a ciência e vai explicando, olha, não, o Sol é uma estrela, né? E a Terra é um planeta que
estrelas, e a Lua é um astro satélite de todo. E vai indo, até que a gente inventa uns equipamentos, assim, uns telescópios lá no espaço, que desviam com fim, aí fala, nossa, o Sol é uma estrela no meio de uma galáxia com milhões de estrelas. E a nossa galáxia é uma galáxia no meio de milhões de galáxias. E os Incrível. milhões de galáxias é um aglomerado de outros milhões de universos. Então, o ser humano, pela capacidade dele de inteligir, de verificar experimentalmente, não de imaginar loucuras. A ciência é para isso, é para tirar o fenômeno empírico, né? Assim, que eu acho que é. Não, vamos ver se é mesmo, vamos testar, vamos medir a luz, vamos analisar os fatos, que é uma característica da nossa época, né? Da modernidade. Desde que veio a Renascença, o Iluminismo, com aqueles cientistas, né? Newton e tudo mais, a gente foi ampliando o nosso conhecimento da realidade e confirmando e desacreditando muitas crendices que vinham da Idade Média. Então, as bactérias é uma dessas coisas, né? Mas você veja, hoje em dia, qualquer criança de escola sabe que a gente tem um DNA, né? Dentro do núcleo da célula tem uma genética. Tem. E isso começou com um padre estudando as ervilhas, o Mendel, né? Primeiras experiências no século XIX e tal. E no século XX, a gente descobriu, na segunda metade do século XX, que tinha uma estrutura parecendo uma cada dessas de caracol, que ali guardava 4 moléculas, né? Que era a base da vida, que era o genoma humano. E eles começaram a estudar isso e a decifrar. E ia demorar muito tempo, mas aí, de repente, nos anos 90, o que aconteceu? Apareceu a internet, apareceu o computador, a informática, e isso acelerou tudo, inclusive do genoma. Então, uma coisa que eles pensaram que ia demorar 50 anos, em 10 anos eles terminaram o projeto do genoma humano e hoje em dia os genes estão todos mapeados. E eles achavam, mas antes deles descobrir isso, os cientistas da área que estavam na expectativa, quantos genes o ser humano tem, né? Aí fizeram um bolão de apostas entre os cientistas do mundo todo que estavam envolvidos nesse tema, e cada um falava, quanto, eu acho que tem 100 mil genes, o outro, eu acho que tem 55 mil, eu acho que tem 300 mil, porque o ser humano é muito... Aí, quando terminou a pesquisa e uma mulher lá de Harvard ganhou, uma geneticista ganhou, ela que chegou mais perto, descobriram que o genoma humano tinha apenas 22 mil genes, quase igual um pé de arroz. Tem muito mais organismos, que tem muito mais complexidade genética. Aí foi uma surpresa, porque como que com tão poucos genes o organismo consegue fazer tanta coisa? Aí veio um outro projeto, que é o... como chama, né? O projeto do microbioma humano, que começou em 2012 e terminou em 2017. O que os cientistas que mapearam o genoma humano começaram a mapear o genoma das bactérias que vivem dentro do humano, principalmente no nosso intestino. Então, eles descobriram que tinha dois ambientes. Um ambiente eubiótico, no sentido de uma dose bacteriana positiva, harmônica, e um ambiente biótico, no sentido de um ambiente disfuncional. E tudo, desde a maneira de você pensar, o seu humor, a função das glândulas, tudo estava ligado com isso. Então, mais importante que a genética humana é a genética das bactérias que vivem no seu corpo, porque o nosso organismo, vamos dizer assim, terceiriza para elas, aluga essas bactérias para produzir um monte de coisas que a gente não precisa gastar energia.
Igual assim, por exemplo, eu vou fazer uma fábrica de cosméticos. Ou eu monto uma fábrica, construo, ponho tudo que a vigilância sanitária tem, ou eu pego uma empresa que já faz isso e peço para ela produzir para mim. Perfeito, perfeito. O nosso corpo faz a mesma coisa. Em vez dele criar mais equipamento genético, ele dá bactérias fazerem o trabalho para ele. Então, principalmente as bactérias que o apêndice, que é aquele órgão que muita gente tira, né? Ele é uma reserva de micro-organismos que, se você fizer alguma coisa, tomar muito antibiótico e tal, ali você tem um banco de dados, uma poupança de bactérias para reeubiotizar o seu aparelho digestório. Então, assim, antigamente os médicos falavam, não, o apêndice não serve para nada. Aquilo ali, não, ele é a nossa poupança de bactérias benéficas do corpo, que sintetiza vitaminas, que faz o aproveitamento dos minerais, que quebra enzimas, que faz uma série de menções. Então, veja, a gente está totalmente interligado com a natureza e tem uma inteligência maior que rege todas essas coisas. Né? Aquela coisa que você fala muito, o designer inteligente. Alguém projetou isso tudo. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Me diz uma coisa, você que é estudioso de diversas filosofias, e eu sei que você gosta muito, eu também gosto, né? Porque tudo que é inteligente, tem fundamentação. O romance é legal, tudo isso aqui, mas eu gosto da fundamentação, da coisa que tem base científica, né? Apesar de eu ter acreditado em muita coisa que não tinha fundamentação científica alguma. Mas são fases da vida e a gente utiliza aquilo como uma ajuda para a gente chegar ao que a gente pensa hoje. Eu gosto muito da cabeça do Rudolf Steiner. Qual era a visão do Steiner sobre o espiritual? Que visão ele tinha desse aspecto que nós estamos falando aqui? Olha, eu também sou fã desse personagem que viveu entre o século XIX e o século XX, né? Ele faleceu em 1925. E ele foi muito assim visionário para a época dele, ele foi muito à frente, né? Ele proclamou teorias como a relatividade antes de Einstein, né? Então ele fez um estudo e era um clarividente. Então o que ele falava era de experiência na primeira pessoa. Aí que está, exato. E ele dizia o seguinte: olha, qualquer um pode desenvolver essas faculdades se propor a fazer os exercícios que desenvolvem isso. É igual um fisiculturista. Você já viu esse pessoal que fazem circo, aquelas acrobacias, aquela coisa? Se eu ou você for fazer aquilo ali, a gente vai se arrebentar. Eles treinam até dar aqueles mortais, aqueles saltos, aquelas coisas incríveis. Uma criancinha ali pega o skate e dá. Se eu subir o skate, eu vou quebrar todo. Mas os moleques vão tentando, indo e aprendendo. Então, não consegue tudo se ele se propor a se dedicar àquilo. E o Rudolf Steiner, mas enquanto você não desenvolve, você pode estudar as pessoas que tiveram essa experiência e relatar alguma coisa. E vai analisando, vai te dando pistas para você concluir melhor as coisas. Então, a visão do Steiner de espiritualidade é que realmente existe um mundo espiritual em paralelo ao nosso mundo físico. Existem várias dimensões, pelo menos 3 dimensões diferentes, vivendo simultaneamente no mesmo locus de tempo espacial. Então, nós temos um ambiente físico, mas também tem um mundo anímico, energético, que permeia, e acima desse mundo energético, que muita gente chama de anímico, astral e tal, tem um mundo puramente espiritual, de ideias puras, cristalinas,
onde estão as causas de tudo que vai acontecendo na matéria. E o homem, ele vive simultaneamente nesses três mundos, nesses três espaços, no espiritual, no físico e no intermediário. Então, ele diz que, por exemplo, no estado de vigília, a gente está vivendo no mundo material. Trabalhar, comer, pagar conta, conversar com as pessoas. Depois a gente chega uma hora que a gente fica cansado e dorme. Você está dormindo, você está sonhando e está vivendo nesse mundo anímico, onde as impressões dos sonhos são plásticas, são fugidias, são imaginativas, vamos dizer, imagens em ação, imaginação, imagem em ação. É quando a gente está sonhando. E quando a gente está dormindo sem sonhar, a gente está vivendo nesse mundo puramente espiritual, o que os hindus chamam de Devacana. E lá você vai encontrar pessoas que já morreram, você vai encontrar pessoas vivas que também estão naquele mundo transitoriamente. Então, é um tempo diferente, onde passado, presente e futuro vive num único instante, vamos dizer assim. E a gente ainda não tem maturidade neurológica para trazer essas informações. Isso aí. Mas tem um jeito, através dos exercícios espirituais. Concentração, meditação e contemplação, que nas palavras da tradição da yoga, do budismo, é dharana, dhyana e samadhi. Né? Ali, nesses estados de concentração, de meditação, você vai para esse mundo espiritual, ou pelo menos para os limiares dele, e ali você vai ter a sua experiência direta. Aí você não precisa mais se guiar por, vamos dizer assim, por falácias. Você vai ter a sua própria experiência. Mas isso tem que ser feito por um guia que tem essa experiência. Não pode ser cegos guiando cegos, que aí vai dar tudo no caminho errado. E hoje tem muitos cegos se dizendo guru onisciente. Então, se a gente tiver a oportunidade de conhecer um verdadeiro professor que nos guie por esse caminho, de uma maneira séria, é uma bênção, é a maior dádiva que a vida pode nos dar. Se a gente pudesse realmente ter essa consciência disso, você acabou de falar dos sonhos, né? Tem obras maravilhosas sobre os sonhos, eu acho que todo mundo deveria lê-las, né? E tirar suas próprias conclusões. Os estágios do sono, né? Tem uma série de coisas científicas, estudo científico. Então, talvez, a partir daí, nós começássemos a entender, a compreender essas questões. Eu tenho sonho, hoje, essa noite aqui, eu tive um sonho, porque não existe isso aí, não existe, não. Um sonho real, colorido, lugar fabuloso, muita gente, eu ouvindo as conversas, toda essa história, e são coisas como se eu estivesse aqui conversando com você, estou vendo você, estou vendo a luz atrás de você. Então, muito real, rapaz, muito real, e eu conversando. O que é aquilo? Você vai dizer que é o meu subconsciente? Porra, desculpe, porra. Mas não tem nada a ver. Eu tentei associar com alguma coisa que eu possa estar pensando, algum questionamento que eu possa estar enfrentando, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu estive lá no meio de uma situação. Vivendo aquela experiência. Exatamente. Então, onde era isso? O que era isso? Deixa eu te falar. Só para completar, eu fui para um lugar onde tinha gente física, onde tinha espaço físico, onde entrei no elevador, abri N portas de madeira, não sei o quê. Tudo era real, meu. Tudo era real. Então, onde era isso? Onde era isso? E era eu. Era eu mais um monte de gente. Então, onde é que era isso? Né? Deixa eu te perguntar. Quando você lá nesse sonho, você se lembrava da sua vida aqui, das coisas que você faz aqui no dia a dia, aqui nessa outra vida aqui? Não é que eu me lembrava, mas eu tinha a minha consciência. Quer dizer, eu estou lá, mas eu tô lá, eu estou vendo o que estou fazendo.
se o cara é mal educado, você entendeu? Essas questões, esses julgamentos aí, eu tô ligadaço, não estou viajando. Então, aí eu acordo e falo, por que que é isso? O que que é isso? Não dá para entender. Por que que eu estive lá? Então, mas era uma coisa persuasiva, era uma coisa persuasiva. Então, aí você acorda e... Agora, o questionamento é, onde eu estive? Né? Aí vem um monte de psicólogo, psiquiatra, vem, não sei o que, vai te dar um monte de explicações aqui, patati, patatá, mas quem vivenciou, quem sonhou fui eu, quem vivenciou foi você, né? Então, você sabe cada um de si. Fala. No final, são teorias, né? Tem gente que usa isso para jogar no bicho. Com certeza. Ah, é número tal, joga no bicho. E acerta muitas vezes, é. Mas tem outros lugares aí, mas o interessante nessa questão que nós estamos conversando aqui, olha o nome que nós demos ao título, uma visão do espiritual. É uma visão do espiritual. Mesmo sendo tudo isso aqui que nós estamos conversando, você vê que nós estamos lá em carne e osso. Seja no espiritual, nós estamos lá em carne e osso, caramba. Porra, é muito para a cabeça. É muito para a cabeça um troço desse. Ciência, né? Cria aquela materialidade, aquela objetividade. Olha, você falou um negócio, até anotei aqui para não esquecer, o professor Henrique José de Souza, né, que foi um brasileiro que criou uma teosofia brasileira, a Sociedade Teosófica Brasileira, que hoje é Sociedade Brasileira de Obiose, ele tem uma frase que eu acho muito importante. Ele diz o seguinte: ele também, como Rudolf Steiner, como Blavatsky, ele também tinha essa experiência direta, em primeira pessoa, dos fenômenos espirituais. Sim. Então, numa determinada ocasião, ele diz o seguinte: não há ciência terrena que perdure, nem filosofia que não esteja errada. O que quer dizer isso? Que de tempos em tempos, o paradigma, os referenciais, tanto da ciência como das filosofias, se transformam, modificam, são aprimorados, substituídos ao longo das épocas. Né? O que a ciência achava no século XIX é diferente do que a ciência acha no século XX e é diferente do que a ciência pensa no século XXI, que a gente ainda está no começo. Então, as coisas vão se transformando, vão se modificando. Eu vejo que ciclos culturais históricos, sabe, grego. Então, só para eu vejo, num dos estudos que eu fiz, eu distingui ciclos culturais que diz respeito especificamente a essa questão de espiritualidade que a gente está conversando. E hoje, como a gente combinou de falar disso, eu resgatei um pouco dessas informações, anotações que eu tinha feito há tempos atrás. Um desses ciclos aconteceu na transição do século XIX para o século XX. Então, ali, teve um movimento cultural chamado Movimento do Novo Pensamento. Então, a Blavatsky, na Europa, ela trouxe a teosofia justamente nessa época. E isso foi uma revolução cultural. Né? Modificou aquele pensamento sectário, de seita, de coisas. Ela falou, não, tem uma doutrina universal que o mundo está falando a mesma coisa com linguagem diferente, através dos... Então, ela fez esse grande movimento e da teosofia saiu todos... Isso influenciou a antroposofia, o professor Henrique, o argentino Carlos Gonzalez, né, Raul Sol da logosofia, todos os movimentos, né, culturais, espiritualistas dessa visão teosófica foram muito impactados pela Blavatsky. Paralelamente, nos Estados Unidos também tem um outro movimento de um técnico, um relojoeiro chamado Kinsby, muito famoso, né?
não lembro o primeiro nome dele, mas ele é conhecido como Kinsby. Ele, dentro desse movimento do novo pensamento, ele estudava mesmerismo, hipnotismo, essas coisas, e começou a publicar alguns estudos que ele fazia, e ele teve dois discípulos principais. Como é que ele chama, gente? O Wallace Decaux. Wallace Decaux morreu em 1911. Ele é o pai da autoajuda. Ele que criou esse negócio, pensa e enriqueça, você é aquilo que você pensa, o mentalismo, tudo isso era aquele movimento do novo pensamento sendo popularizado. E uma outra vertente foi para uma americana, Mary Becker, que era enfermeira, e ela criou uma igreja, uma filosofia chamada ciência cristã, onde usava esses mesmos princípios de mentalismo, a mente modifica a matéria e tudo mais, eu sou aquilo que eu penso que eu sou, tudo isso ela levou para o ramo do cristianismo, e criou uma metodologia que foi muito popular no começo do século XX, que é a ciência cristã. Eles têm a igreja principal deles, eu acho que em Boston, eles criaram um jornal que, desde o século XIX até hoje, ele nunca deixou de ser publicado um dia. É um jornal periódico mais antigo do mundo, ganhou vários prêmios Pulitzer, eles fazem um jornalismo investigativo de muito boa qualidade e estão presentes aí até hoje. Como é que é o nome dessa publicação, Eduardo? Ciência Cristã. Ciência Cristã, tá. Só para... Ali na internet você vai derivar todas as coisas ligadas a isso aí. Então, esses dois autores, esses três, na verdade, eles impactaram tudo aquilo que nós temos hoje em dia no Ocidente como a cultura da autoajuda, né? Isso foi um primeiro movimento do século XIX. E no Japão também, no Oriente também, teve uma senhora, como é que ela se chamava? Nao Daguchi. Essa senhora Nao Daguchi, ela escreveu uma série de revelações, é chamado dessa maneira, são revelações, que ela falava dos acontecimentos para o próximo século. Sim. Isso em 1920, 1911, por aí. E fundou um movimento chamado Oomoto. E desse movimento Oomoto saíram muitos mestres, né, que ficaram conhecidos no mundo todo. Por exemplo, o fundador da Seishonoye, Masaharu Taniguchi, saiu da Oomoto. O Mikichi Okada, fundador da Igreja Messiânica, saiu da Oomoto. O Morihei Ueshiba, fundador da arte marcial do Aikido, saiu da Oomoto. A escola Science do Mio Yamaguchi saiu dele. Quer dizer, você vê que alguns movimentos influenciam vários discípulos, vários alunos, que depois vão, cada um, dar a sua visão particular daquilo e disseminar isso para o mundo. Então, é um movimento cultural influenciando a humanidade, né? E, então, você veja, esses três movimentos, nos Estados Unidos, na Europa e no Oriente, no Japão, eles impactaram muito o século XX, poderosamente, da autoajuda, o esoterismo, as artes marciais, as religiões messiânicas, a agricultura natural, toda essa coisa. Depois, no meados do século XX, anos 50, 60, teve um outro movimento chamado, esse foi mais nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, dominou o mundo e irradiou a cultura dele para o mundo todo, que foi o movimento
ao humano. Aquela coisa do humanismo, das psicologias transpessoais, aquele cientista que criou a escala a pirâmide de Maslow, Joseph, né? Você vai atendendo primeiro as necessidades básicas, depois as necessidades sociais, até emergir para as necessidades de autoconhecimento, de autorrealização, que é ele tomar posse de si mesmo, parar de se identificar com tudo que é enganação do mundo e descobrir a sua verdade pessoal, né? E isso do ponto de vista científico, né? Tanto é que ele influenciou a administração, o direito, a indústria, todas essas coisas práticas. Porque essas necessidades são reais no ser humano. O ser humano não é uma máquina que só satisfaz o biológico. Ele precisa de satisfações sociais, precisa de autoestima, precisa de realização pessoal, né? E depois, mais no finalzinho do século XX, nós tivemos um outro movimento, que foi o movimento da contracultura, né? Com os hippies, os beatniks, os alternativos, os holísticos, os quânticos, esse movimento da New Age, da nova era, da era de Aquários e tal, toda essa, como já vi você mencionando, essa indústria cultural que movimentou no mundo todo, mas também impactou o pensamento e a cultura do planeta todo, né? Então, você vê que, ciclicamente, há movimentos universais que vão conduzindo a humanidade para um processo de evolução, né? Vamos ver o que mais que tem no mundo, não vamos nos contentar com, por exemplo, alopatia e medicinas alternativas, né? Práticas alternativas. Eu fico assustado com a disseminação de psicotrópicos que os médicos prescrevem para as crianças, cara. Sem necessidade. Essa criança ainda não está tomando Ritalina, tasca Ritalina. Sabe? É uma medicalização com drogas que vão alterar o funcionamento normal do cérebro humano para o resto da vida. Então, isso não é honesto. Então, tem outras alternativas. Para uma educação que é maçante, que só tem outras outras pedagogias alternativas para engenharia, para agricultura, tudo. Hoje em dia a gente tem a opção do sistema, do paradigma predominante e tem esse novo paradigma emergente do século XXI que está propondo a libertação do ser humano, dele experimentar, dele conhecer. Você vê a internet, cara, hoje em dia, quando a gente era jovem, a gente ia imaginar que a gente ia estar conversando cara a cara, não é? Nem celular, nem nada. E com a internet, em 1989, começou a internet, e teve as ondas dela também, o e-mail que chegou em 95, a rede www na transição do século, agora veio a inteligência artificial, quer dizer, são ciclos de aprimoramento que têm os dois lados da moeda. Tem coisas que não interessam, totalmente prejudiciais, e tem coisas boas que a gente vai claro. a evolução do ser humano. Claro que tem. Também acho. Então, isso que você disse agora, nessa sua explanação, eu acho que tudo é válido. Eu fui muito crítico de de muitas coisas, muitas atividades, digamos assim. Mas se o Eduardo não gosta de amarelo, não tem jeito eu oferecer amarelo para o Eduardo, que ele não vai assimilar nunca. Agora, se eu transformar o meu ensinamento, o mesmo ensinamento, em azul, e o Eduardo gostar de azul, mas ele não gostava, é a mesma coisa, só que era amarelo, e eu gosto de azul. Então, é válido todo esse tipo de informação, digamos assim,
que aparentemente parece que é loucura e não sei o que lá, e você vê que sempre tem adepto, sempre tem gente que se adequa, né? Aquilo que a gente acha que é loucura, mas é exatamente o que a pessoa busca, reverbera com ela. E no final a mensagem é a mesma, que nem os avatares, Jesus, Krishna e todos aqueles que o antecederam, você vai pegar os ensinamentos lá exatamente iguais. Parece cópia um do outro, então. E eles discutem a mesma coisa, só que foi falado em palavras diferentes, em sentidos diferentes, culturas diferentes. É isso que a gente tem que se habituar. O que você vê? Estamos na reta final aí. O que você vê daqui para frente? Olha, nós estamos num ápice. Eu estou vivenciando coisas que eu jamais poderia imaginar que eu poderia vivenciar, tanto humanamente como tecnologicamente, né? Nossa, quem diria? Tivemos um avanço, que nem você citou numa parte da conversa, pulos fabulosos, não foi de degrau em degrau, teve saltos enormes. Como é que você vê hoje? Como você vê? Qual a sua visão espiritual daqui para frente? Onde nós estamos longe desse entendimento ou essa parafernália toda, isso que nós estamos enfrentando, está nos afastando desse entendimento? Entendimento, eu estou falando de entendimento. Não estou falando se nós vamos para o plano espiritual, nem se nós vamos continuar no plano físico. A questão do entendimento, que quando eu entendo uma coisa, fica mais fácil eu aceitar, né? Fica mais fácil eu trabalhar aquilo. Qual é a sua visão sobre o que nos espera, Eduardo? Hipócrates, o pai da medicina, lá na Grécia do século V a.C., ele tem um axioma, um aforisma que diz o seguinte: a necessidade cria o órgão. Então, se a gente tem necessidade de comer, a natureza vai criar um aparelho digestório, uma boca, um estômago, um processo. Então, ele diz isso: a necessidade cria o órgão. Dentro desse princípio, eu acho que as necessidades do mundo atual, nesse mundo de conflito, de complexidade crescente, de grandes desafios, a necessidade humana de adaptação, você sabe que o ser humano é o rei da adaptação, né? A gente sobrevive em qualquer ambiente, em qualquer condição, porque a gente se adapta com facilidade. Então, essa capacidade de adaptação ao novo momento, aos novos desafios, é o que vai determinar a nossa sobrevivência como indivíduo e como espécie. Se a gente não se adaptar às necessidades atuais, a gente vai sofrer isso com isso. Se a gente se adaptar, o recado que o ambiente está nos trazendo, que o mundo está nos trazendo, e desenvolver as faculdades, os órgãos, e, na verdade, esses órgãos são órgãos espirituais, de discernimento, para saber o que a gente tem que fazer, comer, se relacionar, fazer escolhas de vida. Então, tudo no momento é fazer escolha. E uma das escolhas mais importantes que o ser humano tem que fazer é, vamos dizer assim, fortalecer a sua individualidade, não no sentido de egoísmo, mas de responsabilidade própria, cuidar de si próprio. Se ele tiver capacidade de cuidar de si próprio fisicamente, da sua saúde, do seu vestuário, da sua moradia, da sua alimentação, da sua convivência com o ambiente que ele está ali direto, se a gente tiver capacidade de fazer escolhas psicológicas, não, esse pensamento alucinado, eu vou abandonar isso, aquela pessoa me convenceu de uma coisa, mas eu acho que isso não é verdade, eu vou pesquisar para ver se é ou se não é. E escolhas espirituais. Eu vou ficar numa crença cega porque a tradição diz que fulano é iluminado, que você tem que cantar um mantra assim e tal, ou eu vou aprender a meditar, me concentrar e contemplar a realidade para ver em eu próprio o que existe de mentira ou de verdade em determinadas situações. Exatamente. Das impressões, da propaganda,
dos amigos querendo te convencer que a religião dele é a única que salva. Então, a gente tem que buscar esse autodomínio, essa responsabilidade por si próprio e aprender a fazer melhores escolhas. E muitas vezes a gente vai errar, muitas vezes a gente vai acertar e a gente vai tirando experiência disso. É isso, por isso que nós estamos aí, nós continuamos aí. Eu com 75 agora, você não sei com quanto, e nós vamos passar para o outro lado, sei lá se tem outro lado ou se é outra dimensão, buscando. Nós vamos estar lá, quando abrir o olho, se abrir o olho, esse olho, sei lá o que das contas, ali aí, e agora? Mas vamos continuar, porque esse pequeno ponto azul que a gente já viu, um videozinho dos aqui, são bilhões e bilhões de galáxias. Cada galáxia tem bilhões e bilhões de estrelas. E nós seres humanos, queremos, nós queremos, mas nós não temos a menor capacidade de ter entendimento, Eduardo. Não que nós sejamos burros, ignorantes, não temos a menor, temos que ir passo a passo, não tem jeito. Não reconhecer os limites, né, Gris? Claro, pô. Não adianta eu querer mais do que eu posso, do que eu consigo. Não dá. Não dá. Aí vai acabar explodindo. Respeito próprio, isso é autoconhecimento. Porque se você não faz isso, você se torna um orgulhoso, um vaidoso do nada. Né? Você está com uma ilusão da vida. A empáfia, tudo isso aqui, nós não somos nada. Nós não somos nada. Eduardo, meu querido irmão, mais uma vez, muito obrigado. Foi legal a nossa conversa, nosso papo. Todo mundo vai refletir e tudo isso, porque conforme a gente vai falando, eu sempre repito aqui, né? Conforme a gente vai falando, eu não sei se deve acontecer com você também, você vai falando, eu vou criando coisas aqui, eu estou ouvindo e o meu visual está funcionando, né? E eu faço usufruto disso depois. Acabou a gravação. Você estava enxergando as coisas, mas o seu olho estava fechado, dormindo, né? Não, você está viajando, bicho. Eu estou visualizando, sabe? Você está conversando. Sonho. Quando você sonhou, você estava enxergando tudo que estava acontecendo ali no sonho. Tudo. Mas o seu olho estava fechado, dormindo na cama. E tá, né? Vai entender. Não deixa assim para não ficar louco aqui. Valeu, Eduardo. Forte abraço, meu querido. Sucesso aí. Na Herbomel, essa empresa fantástica. Pesquisa aí, eu faço publicidade sempre aqui, porque é produto bom para a mente, para o espírito e para a matéria. É isso aí. Forte abraço, querido. Tudo de bom. Obrigado. Eita, papo bom, gostei. Vamos lá pesquisar mais ainda. Não, é que a gente vai tendo insights, né? A gente vai tendo gatilhos assim que, pô, e nem eu tinha pensado nisso. Eu falei nisso aí, você começa a pensar e assim. Então é um aprendizado eterno. Isso que é gostoso a gente sentir isso. É isso aí, gente. Fraterno abraço, um feliz sempre. Até a semana que vem. Tchau.